método de aquecimento externo. Vamos aplicar calor no componente para encontrar o defeito, seja um ferro de solda, estação de retrabalho, soprador térmico, qualquer coisa que você tiver aí para gerar calor. Vamos estar colocando calor nos componentes. Esse método ele é parecido com o método de aquecimento interno, porém, em vez de esperar o componente esquentar, inserindo tensão elétrica, vamos acrescentar calor esperando o componente funcionar com o calor. Tá aqui um capacitor de 2,2 microfarad conectado no meu instrumento aqui, que é um multímetro que tem a função capacímetro, e ele está me dando o valor aqui de 1,1 microfarad. Então esse capacitor está ruim, está com capacitância baixa. Eu até sei que ele está ruim porque ele está inchado, O que nós vamos fazer? Vamos olhar, ver se esse valor aqui vai mudar, aplicando calor no componente. Você também pode fazer esse mesmo método aqui, colocando calor em circuito integrado, colocando calor em reguladores de tensão, diodos, capacitores em SMD, capacitores cerâmicos. Dá para você aplicar esse método aqui em diversos componentes. Vou utilizar o capacitor porque com capacitor é muito comum a gente acrescentar calor para ele voltar a funcionar. Vou colocar aqui uma fonte de calor que vai ser esse ferro de solda no componente. Coloquei sobre ele, está começando a aquecer e está subindo o valor da capacitância dele, começando a subir. Não vou colocar muito para ele não estourar, porém você já pode perceber que quanto mais eu esquento o capacitor, mais sobe a capacitância dele. Estava de 1,1, agora está 1,2. Se você aquecer qualquer componente aqui na placa e a placa voltar a funcionar, você aquecendo o componente, então você já pode estar diagnosticando aquele componente como componente defeituoso, que precisa ser substituído, que precisa ser trocado. Por exemplo, está aqui uma fonte como exemplo. Essa fonte não funciona. E eu esquento aqui um capacitor desse, se eu aqueço um capacitor desse e a fonte volta a funcionar, então com esse método de aquecimento externo, eu já identifiquei o problema que é esse capacitor aqui. Mesma coisa vale se você aquecer um circuito integrado. Se você aquece um circuito integrado, claro, com muito cuidado para não deixar tocar aqui nos terminais deles, aquece só o componente mesmo, só o corpo do componente. Ele volta a funcionar, então aquele circuito integrado precisa ser substituído. Se você aquece um transistor desse, um transistor SMD bem pequenininho desse aqui, você aquece ele com ferro e ele volta a funcionar, a placa começa a funcionar aquecendo ele, então fique atento para substituir esse componente. Mesma coisa vale para um capacitor SMD desse aqui, ó. É possível você colocar a sua ponta do ferro de solda bem no meio do capacitor, sem triscar nem de um lado nem do outro, ó. Sem tremer a mão, ó. Você aquece só o componente. Ou você faz isso com ele na tomada ou ele fora da tomada. Se você fizer com a placa na tomada, tenha um cuidado para não tocar nem de um lado nem do outro, para não ter problema. Você pode aquecer qualquer componente desses aqui, tá? Seja com soprador térmico, soprando vento quente ou um ferro de solda, tá aquecendo esses componentes e verificar se a placa volta a funcionar. Se voltar a funcionar, você já fica alerta. Troca o componente, faz logo a substituição daquele componente para fazer o teste se realmente era aquele componente que estava com defeito. Provavelmente realmente aquele componente estava ruim e você fez um diagnóstico dele utilizando um calor externo, uma fonte de calor externa por fora para identificar um defeito.